Olá, meu nome é Lucas Kugler, eu sou um historiador do Núcleo Educativo aqui do Parque Histórico de Carambeí e hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre o meio ambiente e também uma história do ser humano relacionada ao meio ambiente. Mas vocês devem estar pensando, o que meio ambiente tem a ver com um museu de história? Tem muita coisa a ver. Inclusive, em história nós temos diversos campos que falam sobre diversos temas. E a história ambiental é um campo bem legal que fala sobre a relação do ser humano com o meio ambiente ao longo de sua história. Essas relações nem sempre são as mesmas. É interessante a gente perceber essas pequenas transformações que acontecem ao longo do tempo. Mas antes de tudo, precisamos entender o que é o meio ambiente. Muitas vezes, costumamos associar o meio ambiente como se fosse um sinônimo de natureza. Mas essa palavra é muito mais do que isso. Um meio ambiente é composto normalmente de 3 elementos. Elementos físicos, elementos químicos e, na maioria das vezes, biológicos. Por que eu digo na maioria das vezes? Bom, essa palavrinha biológico nos remete à vida. Existem alguns lugares, onde não existe a presença de vida. Ainda assim, esses lugares podem ser considerados um meio ambiente. Por exemplo, nós temos os lagos salinos e quentes, conhecidos como Dallol na Etiópia, onde não há nem sequer a presença de micro-organismos. Ainda assim, esse lugar é considerado um meio ambiente. Ainda existe presenças do próprio elemento natural, como, por exemplo, elementos como o solo, o vento, a água, também fazem parte do meio ambiente. Inclusive, não somente aquilo que está na natureza. Podemos pensar que nós, seres humanos, também fazemos parte do meio ambiente. O meio rural, o meio urbano, também são formas de meio ambiente. Outra palavra importante que precisamos entender é a palavra ecossistema. O ecossistema, imaginem que é como se fosse uma comunidade de seres vivos, onde eles possuem uma relação de dependência um do outro, diversas espécies e formatos de vida. Para ilustrar melhor esse conceito, estamos aqui na Casa das Borboletas. Esse espaço aqui contém um acervo de mais de 1.500 borboletas que pertencia a um descendente dos primeiros imigrantes holandeses que vieram para Caranbeí. Aqui nós temos uma exposição de lepidópteros, que são uma ordem de insetos da qual a borboleta e a mariposa fazem parte. Mas só para distinguir, a mariposa é considerada um ancestral da borboleta, já existia na época dos dinossauros, a borboleta vem a ser uma evolução posterior. Mas aqui nós temos diversas espécies, ilustrando como a gente pode pensar o que é o ecossistema. Nós temos aqui, ao lado direito da Casa das Borboletas, mariposas e borboletas de regiões frias. Já no lado esquerdo, nós temos borboletas de regiões mais quentes. E aqui nós podemos pensar como a diversidade de alimentos, essa abundância de néctar de plantas e flores, ajuda a estimular essa diversidade de espécies. Portanto, nós temos essa grande diversidade de cores entre as borboletas. Podemos pensar como que o meio ambiente influencia o ecossistema, afinal de contas, essas regiões quentes tendem a ser regiões tropicais, portanto, a luz do sol, a umidade favorece também a emergência dessas plantas, que por vez afeta as borboletas. Então o ecossistema é uma rede de seres vivos dependentes um do outro. Porém, o meio ambiente é um elemento essencial para um ecossistema. Nesse sentido, se mudarmos uma coisinha tanto no meio ambiente quanto no ecossistema, possivelmente haverá um impacto que vai afetar boa parte dessa cadeia de vida. Bom, agora que já falamos sobre meio ambiente e ecossistemas, podemos voltar um pouquinho para a história ambiental. Agora nós iremos ver como o ser humano se relaciona com o meio ambiente e vamos citar um exemplo. Bora lá? Vamos pensar no caso dos Países Baixos. É uma região que está 30% abaixo do nível do mar. É uma região bem diferente da nossa. Como viver em um ambiente marcado pela presença da água? Como desenvolver a agricultura onde há pouca terra para plantar? Se olharmos para a história dos Países Baixos, nós vamos perceber que o povoamento da região vem desde a antiguidade, mas é na Idade Média onde teremos o surgimento de alguns moinhos, voltados justamente para a drenagem da água. Uma série de engenharias hídricas surgem para conter essa invasão da água sobre a terra. Aliado ao moinho, nós temos a presença de diques, poldres, que propriamente vai ser esse território onde a água é drenada e então o território se torna propício à agricultura, e uma série de outros recursos que acabam marcando muito o meio ambiente nos Países Baixos. Ele é marcado pela presença de diversos canais em algumas das suas regiões, influenciando até mesmo o cotidiano do povo neerlandês. Nesse sentido, podemos pensar que
A cultura influencia o meio, porém o meio ambiente também molda algumas sociedades. E quanto à história da nossa região? Como podemos olhar para cá através dos olhos da história ambiental? Podemos então fazer um pequeno exercício. Como que as diversas levas de povoamento se relacionaram com a fauna local? Por exemplo, nós temos alguns vestígios arqueológicos, apesar de escassos, que nos ilustram mais ou menos como os indígenas que passaram por aqui lidavam com o meio ambiente. Nós sabemos que muito antes dos europeus chegarem aqui, esses indígenas eram caçadores-coletores, ou seja, assim que se esgotavam os recursos naturais de uma região, eles migravam para outra. Também há indícios de que outras populações de indígenas passaram por aqui e desenvolveram uma forma de agricultura, mas essa forma era bem diferente de como conhecemos hoje em dia. E quanto ao caso dos colonizadores e seus descendentes luso-brasileiros? Bom, nós sabemos que aqui nos Campos Gerais, assim que nós falamos esse termo, logo vem a nós a imagem de uma araucária. Já naturalizamos essa paisagem. Mas por trás dessa paisagem também há uma forma de história. Se voltarmos 2 séculos atrás, mais ou menos, nós vamos ver que alguns viajantes passaram por aqui e descreveram como eles viram essa paisagem, como enxergaram o meio ambiente dos Campos Gerais, que mais para frente acabam se tornando uma base para se pensar a história e a identidade local das pessoas que vivem aqui. Por exemplo, podemos citar o relato do viajante Saint-Hilaire, um botânico francês que passou por aqui há quase 200 anos atrás. Esses campos são certamente uma das mais belas regiões que já percorri, desde que cheguei à América. Suas terras são menos planas, não tendo, pois, a monotonia das nossas planícies de Bios. Mas as ondulações no terreno não chegam a ser tão acentuadas que limitem o horizonte. Até onde a vista alcança, descontinuam-se extensas paisagens, pequenos capões, onde sobressai a valiosa e imponente araucária. Surgem aqui e ali nas baixadas, omotis carregados de sua folhagem, contrastando com o verde claro e viscoso do campizal. De vez em quando apontam rochas à flor da terra nas encostas dos morros, de onde se despeja uma cortina de água que se precipita nos vales. Inúmeras éguas e bois passam pelos campos e dão vida à paisagem. Vêem-se poucas casas, mas todas bem cuidadas, com pequenos pomares de macieiras e pessegueiros. O céu ali não é tão luminoso quanto na zona dos trópicos, mas talvez convenha a mais fragilidade de nossa vida. Ou então, o testemunho do brasileiro Visconde Tonai, que descreve os Campos Gerais da seguinte forma. Com perspectiva, nada mais formoso do que aquele desdobrar de campos de um verde alegre, em que nas quebradas se desenvolve compacta vegetação, com alterosos pinheiros aqui e acolá, e ainda mais aformoseados por maciços de rochas de todas as configurações, já redondas, já pontiagudas, ora compactas, ora rendilhadas, esparsas ou em grupos, desnudadas ou então cobertas de gravatás e outras bromélias. E isso se estende por léguas e léguas, modificadas só as razões de mais ou menos propriedade para o cultivo, pela aproximação das correntes d'água, umas volumosas, como Iguaçu e Tibagi, e outras mais modestas, já ribeirões, já modestos córregos. Nós já percebemos então, através desses relatos, mais ou menos como essas pessoas enxergavam o meio ambiente quando passaram por aqui, lá no século XIX. Porém, podemos fazer algumas perguntas. Será que o que eles enxergaram naquela época é a mesma coisa que vemos hoje em dia? Será que mudou alguma coisa no meio ambiente? Ou será que mudou a forma que nós nos relacionamos com o meio ambiente? A história ambiental pode responder alguma dessas perguntas. Se olharmos para os últimos 100 anos de história aqui da região, vamos perceber uma série de transformações, principalmente se contextualizarmos com a mecanização agrícola que acontece aqui. A história do campo é muito presente na formação de Carambeio. Podemos falar não só dessa relação com o meio ambiente, como também de algumas práticas do próprio meio rural que visam diminuir o impacto ambiental, como por exemplo o plantio direto. Mas iremos falar sobre isso nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa de hoje. A história ambiental é um campo fértil. Existem inúmeras possibilidades de assuntos que podemos falar quando olhamos para a nossa história e como nos relacionamos com o meio ambiente. Vejo vocês no próximo vídeo.